Shalom, shalom, que Yahweh nos abençoe, no nome de Yahushua HaMashiach. Como prometido, eu vou fazer hoje a segunda parte do estudo sobre será que existe a possibilidade do nosso templo ser contaminado? Existe a possibilidade de uma influência maligna, de Shadim, de demônios, de Ruachim, de espíritos maus, entrarem no nosso templo? E talvez muitas pessoas, quando citam um assunto desse, que é um assunto muito profundo, normalmente as pessoas se acham autossuficientes, que elas limitam essa libertação somente se elas forem participar do grupo, ou do ensino, ou da igreja, ou da sinagoga, ou de sei lá o que, se eles estiverem ali. Nós, israelitas nazarenos, temos esse privilégio de conhecer como que nós podemos lidar com a nossa própria vida. Só que como você está vendo aí na tela, a sua vida é esse tabernáculo, esse Mishkan, de tenda no deserto. E depois ele passou a ter uma casa fixa no Beit HaMikdash, ou no templo de Shilomo, que construiu. E você vê que esse templo ele vagava no deserto. A cada tempo, quando eles estavam indo para a Terra Prometida, eles tinham que montar esse templo inteiro, esse Mishkan, tabernáculo. E durante 40 anos, eles desmontaram e montaram, e vagavam. Hoje não é diferente, que nós estamos no deserto, caminhando rumo à Terra Prometida, Canaã, Israel. É o lugar que nós vamos voltar um dia. E nós temos que montar e desmontar essa tenda, porque Yahweh, ele tem que estar no nosso meio. Então, qual a diferença do que eu tenho visto nesses anos todos de pessoas que ensinam sobre uma autoridade espiritual, uma autoridade sobre o satanismo, uma autoridade sobre bruxos, uma autoridade sobre demônios? É porque essas pessoas, elas têm um ensino próprio de que eles entendem que tudo que eles aprenderam é o certo. Só que você nunca ouviu uma explicação dentro das escrituras do povo de Israel sobre isso. E o que é o nosso projeto aqui, o Imabait? Não é que nós aqui estamos cheios do poder do Ruach, discernindo tudo, puros, estamos aqui totalmente purificados. Não. Nós descobrimos que o nosso templo, a nossa casa, estava contaminada. Eu descobri isso alguns anos atrás, quando eu trabalhava ainda em São Paulo, minha vida, e eu não teria nenhuma chance, se não fosse o Mashiach, de ter me escolhido e ter escolhido milhares de pessoas que estão retornando. Então, nosso projeto é que todos que estão vindo para cá, que estão em Techuvá conosco, congregando conosco, famílias que estão vindo aqui, não é porque somos poderosos e cheios do Espírito, fazemos maravilhas e falamos assim, olha, você vem para cá, que nós vamos fazer sinais e prodígios. E não, todos nós aqui sabemos que, de alguma forma, temos o nosso templo contaminado. E nós descobrimos que Yahushua, ele descontamina esse templo. Então nós estamos tentando de todas as formas fechar as portas da nossa vida. E não tem sido fácil. Salvar uma casa, uma família, ser um sacerdote da casa, uma esposa maravilhosa, filhos obedientes, realmente é uma luta muito grande. E eu tenho certeza de que todos que fazem parte do projeto Imabait, os que estão conosco, sabem o que eu estou falando. Ninguém que veio para cá é porque é o poderoso na fé.
É porque nós descobrimos que o nosso templo estava contaminado. E nós estamos descontaminando o nosso templo, para que a gente possa ter o entendimento e a fé, a emuná, que o Ruach, que habita no nosso espírito, que é dentro da arca aqui, nós estamos voltando às origens desse tabernáculo, entendendo que como que se trabalha, aonde que os inimigos agem, qual é a função, qual das três partes que a gente tem que trabalhar, que é na primeira parte, no átrio aqui, como você vê, e no lugar puro, né? E o puríssimo, que é santo e santíssimo, como você conhece. E aqui existe uma explicação profundíssima, que você e eu fazemos parte dessas três partes. E Yahweh também, existe três partes em Yahweh. Yahweh, que é o nosso Pai, ele está habitando num lugar puríssimo, que não temos acesso ainda com esse corpo. E ele tem as suas vontades no segundo plano dele, entendeu? De como ele mantém a vida, a luz acesa, os pães, a, a oração, no caso ele responde orações, e ele tem a humanidade dele, entre aspas, porque ele aparecia na forma humana, tanto na Torá, como nos profetas, como na Brit Hadashah, quando ele se esvaziou de si mesmo, esteve aqui na aparência de um homem. Então Yahweh também, como nós somos a imagem e semelhança dele, ele também possui três partes desse aspecto da sua soberania. Nós somos a imagem dele com esse aspecto. E o que ele quer? Que ele possa habitar no nosso espírito. Então, nós estamos aqui buscando sempre a direção de Yahweh, para que a gente não caia também no achismo, para que a gente não caia numa falsa interpretação das escrituras. Eu não aconselho ninguém a ler livros sobre demônios, sobre espiritismo, sobre como lidar com demônios, expulsar demônios, se você não conhece o templo. Então você não pode passar materiais do mundo espiritual para pessoas que nem ainda sabem que são o templo de Yahweh, que não fazem o sacrifício, que não morreram aqui, que não fizeram a imersão, que não fizeram a oferenda de incenso, que não sabem quem são os 12 pães, que não sabem sobre a função dos 7.000 anos na menorá, não sabem que o braço do meio é o Mashiach sustentando as duas casas, né? Dois grupos de três, e que o azeite é colocado em cada haste, entendeu? Sempre no meio para cada haste, para manter a luz nas 7 congregações israelitas. Você tem que saber o que são essas 5 colunas. Você tem que saber o que são esses pregos que mantêm as 3 lonas em cima do templo. Você tem que saber essas 5 colunas na divisão do Puríssimo. Você tem que saber as paredes. Você tem que saber por que existe ouro na arca, os querubim, o bordão de Arão dentro da arca, as 2 tábuas e o maná. Se tudo isso não for entendido por você, vai dar confusão, como já está dando. Então tem pessoas que perguntam para mim, olha, você está, como as pessoas sempre indicam a gente, eles falam, olha, o que você acha disso, de estudar sobre isso, o que a pessoa está falando sobre isso? E eles estão assim, sem discernimento de quem eles são. Então, se você quiser saber quem é você, você tem que saber que você é esse tabernáculo, que você tem 3 partes: o corpo, a alma, que é o seu ser, e o seu ruach, que é o seu sopro, o seu espírito. E você existe pregos que sustentam esse tabernáculo. Se não tivesse bem firme aqui, ó, quando você vê os pregos segurando com essas cordas, ele poderia cair, porque o vento é muito forte no deserto. Se não tivesse uma cobertura de 3 lonas, ou de lã de animais, né? De peles de animais que faziam a cobertura, ele poderia passar o calor e sujeira para dentro. Se não tivesse as madeiras, se não tivesse tudo alicerçado aqui,
o lugar onde fica cada coisa. Quer dizer, o nosso corpo, onde fica o coração, os pulmões, os pulmões, o fígado, os rins, o intestino, o órgão genital masculino e feminino, os olhos, tudo isso aqui representa o nosso corpo. Então eu não aconselho você a querer se meter a besta, de querer seguir ensinos de que você pode ser um professor de demonismo, um professor que pode expulsar demônios, que pode conhecer tudo sobre satanismo, nova era e essas coisas todas. Se você não conhece a Torá e não tem em seu espírito as três coisas, não tem aqui no lugar puro, você não trabalha aqui dentro, você não sabe como mantém o seu corpo. E detalhe, você não é um israelita, porque o israelita que ficava em volta do tabernáculo, quer dizer, Yahweh representa esse tabernáculo, a casa de Yahweh, quer dizer, aqui tinha um significado, um nível sode profundo. Então hoje eu vou tentar terminar esse estudo para vocês, afirmando que nós que estamos aqui, estamos também buscando essa libertação do nosso templo, tentando expulsar de dentro da nossa vida influências malignas, influências de gerações, de pais, de avós, do mundo que contaminou. Então, o lugar certo para você retornar a conhecer a sua própria vida, para tentar libertá-la através do Mashiach, é o tabernáculo, ok? E o templo de Shilomo, que é o templo de Salomão. Se você não entende que você faz parte dessas três partes, que Yahweh também tem três partes, e que ele é esse tabernáculo, e que ele cumpriu tudo que está aqui como sumo sacerdote, e ele deu aos sacerdotes todo a função de cuidar do sacrifício, cuidar da imersão, das orações, do pão da preposição das 12 tribos, da menorá, o véu do templo que segurava, né? Você vê aqui as colunas do templo, você vê aqui o propiciatório, a arca, né? Que a tampa dela é a arca, e o propiciatório onde ficava as coisas dentro. Você vê tudo aqui. Você vê uma cerca em volta do templo para que as pessoas não invadissem. Tudo isso hoje. Existe algo que explica, é explicável. Isso aqui era uma sombra do que nós conhecemos hoje. E você só pode conhecer através do Mashiach. Então eu vou tentar terminar esse estudo hoje. Eu espero que você seja maduro espiritualmente para entender o que eu estou falando. De uma forma bem séria, de uma forma bem importante, primordial para a nossa vida, porque nós já estamos na metade da vida, quem tem acima de 40, e nós não temos muito tempo para poder ficar esperando e limpar o nosso templo. Você não tem muito tempo para falar assim, eu não consigo, eu não entendo ainda, eu ainda estou fraco, eu não consigo. Se você não expulsar e não entender, e fizer uma limpeza no seu templo, e como que se faz essa limpeza dessas influências malignas, nós vamos sofrer muito. E a Yahweh, no nome de Yahushua HaMashiach, nos proteja para que a gente não suje o nosso templo e continue sujando, ok? Shalom, shalom. Vamos começar aqui, então, essa segunda parte. Profanando o templo. Como é profanado o templo de Yahweh? É a grande pergunta, né? Como que ele é profanado? Você se lembra como Yahushua ou Yahusha ficou zangado quando entrou no templo e o viu contaminado pelas pessoas que compravam e vendiam ali e pelos trocadores de dinheiros injustos que comercializavam os animais? Essa foto aqui, ó, que eu coloquei no estudo, que você já conhece, você vai ver quando o Mashiach entra aqui. Quem é que contaminou o templo? O templo não pode se contaminar por si próprio. Ele se contaminou por essas pessoas que vendiam esses animais para todos os israelitas que vinham nas comemorações e vinham fazer sacrifícios. E eles enganavam as pessoas. E as pessoas que compravam esses animais deles também faziam uma barganha enganosa. Isso não era errado, fazer o comércio aqui dentro ou a venda. O problema é que eles estavam enganando. E aí,
Eu estava hoje pensando para fazer essa segunda parte, e a gente vai entendendo aos pouquinhos ainda que nos dias de hoje, que o foco aqui desse lugar do átrio, onde as pessoas tinham esses animais que eram para sacrifício, eles enganavam exatamente no quê? No animal manchado, doente, não era um animal bom. Então, quer dizer, a esse animal que seria transferido o pecado para ele, em nosso lugar, era uma oferenda impura. Então, não é só o fato deles estarem roubando, ganhando dinheiro, se aproveitando das pessoas, as pessoas que viam e faziam barganha com esses mercadores aqui dentro. É porque eles estavam manchando a oferenda. Essa oferenda sempre representou o Mashiach. Por isso que ele tem que limpar aqui essa parte externa, que é o nosso corpo e a nossa alma. Então, eu estava pensando nisso aqui hoje, porque aqui só tinha animais. Esses animais era para tinha uma sombra que ele purifica. O sangue desses animais eram purificavam a vida do ofertante. Então, quando você está fazendo algo, trazendo coisas do mundo lá fora, de engano, de nações, de paganismo, para dentro do seu corpo, da sua alma, que ainda que o maligno não tem poder de entrar no espírito, ele teve poder de entrar aonde? Aqui no átrio e na mente, porque as pessoas estavam maquinando coisas erradas onde não podia. Então vamos lá, vamos começar aqui, Bishem Yahushua HaMashiach, com esse estudo. Então, eles estavam contaminando o templo pelas pessoas que compravam e vendiam ali, pelos trocadores de dinheiro injustos que comercializavam os animais. As coisas do mundo foram trazidos para o templo. O quê? Coisas erradas, que o Criador pediu de um jeito e você faz de outra. Balança desigual, ganância, mamon, demônio mamon, que é um chadim muito poderoso nos dias de hoje, que é o dinheiro, que você é escravo dele, e a gente, infelizmente, se não tomar cuidado, tem a ravar mais a ele do que a Yahweh. A gente não pode servir a Mamon ou a Yahweh, porque Mamon ele escraviza as pessoas. E o israelita tem uma queda por Mamon, principalmente o judaísmo, que se perde muito. Então aqui está escrito: as coisas do mundo foram trazidas para o templo, porque não era para trazer o que ele não pediu. E o que ele não pediu está na palavra. E aí o que faz Efraim, paganizado hoje o cristianismo? Retira a Torá das pessoas. E o que faz o judaísmo hoje? Tira o Mashiach, que poderia estar purificando o templo, e coloca doutrinas humanas, Talmud, Torá oral, interpretações humanas acima da Torá. E não pode haver uma purificação do templo desta forma. Por isso que é necessário a restauração das duas casas. É assim que ele é contaminado hoje também. Da mesma forma como Yahushua limpou o templo ali e ficou muito irado, né, tendo zelo pela casa do Pai, ele também hoje vê que a mesma coisa acontece conosco. Por quê? Nós somos esse templo. Quando convidamos as coisas do mundo para habitar ou contaminar nossas vidas. É a mistura. Então não adianta você ser o mestre de expulsar demônios, o mestre de saber de satanismo, o mestre de ler livros de magia negra, dessas coisas todas para que você ganhar as pessoas, se seu templo está sujo. É isso que eu sou contra. Que as pessoas querem lutar com Golias e não tem preparo algum. O único que teve preparo foi um menino, porque ele tinha urua de arma. Então não adianta você querer que as pessoas sejam espirituais e indicam pessoas, indicam religiões, indicam grupos cristãos, judaicos, ou seja lá o que for, que não seguem o padrão de Torá, para que eles estudem sobre esse assunto e no final vai dar problema. Entendeu? Vai dar mais problema que quando você mexe com satanismo, com espíritos malignos, com xadim, demônios, você está mexendo com o mundo espiritual. E se você não tiver preparo para limpar a sua casa, eles podem te enganar, ok?
isso também se torna um convite para os espíritos demoníacos habitarem no templo. É isso que nos faz, que abre a porta para que os espíritos malignos habitem dentro da gente. O que? Quando a gente convida e traz coisas do mundo para habitar dentro do nosso corpo. Assim como os ratos são atraídos para o lixo, quando a nossa vida possui pecado não confessado, maldições ininterruptas, ou perdão, os demônios chegam e contaminam o templo. Você lembra? Aqui ele fala de 3 coisas. Quando a nossa vida possui pecado. Se você não sabe o que é pecado, que é violação à Torá, e não guarda a Torá, então você vai viver pecando. Seu templo vai estar sujo. Pecado não confessado. Puxa, eu violei a Torá nisso, nisso, nisso. Mas como que eu vou violar a Torá e a Russef se eu nem conheço a Torá? Você entendeu por que a gente está fazendo discipulado? Que é tão importante você se submeter a uma liderança netzarim? Se não for eu, seja que seja outro irmão nazareno, que há muitos hoje no mundo. Eu nunca me esqueço que quando eu optei em seguir o meu instrutor, pessoas do Brasil falaram, esse cara quer adorar americano, rabino americano, porque na época eles eram rabinos, né? Esse cara quer fazer média. Aí você vê alguém americano, alguém fora do Brasil. Normalmente as pessoas ficam babando, né, sobre essas pessoas. No meu caso não foi isso. Yahweh é testemunha. Porque eu estava aprendendo a Torá. Podia ser qualquer lugar do mundo, mas foi ele que o Criador colocou para me ensinar. Então eu não tenho vergonha. Então se você não sabe que o pecado, a violação da Torá, como que você vai confessar que você está fazendo de errado? Você nem conhece a Torá. Maldições ininterruptas, quer dizer, que não se interrompem, que tem uma frequência sempre. São maldições terríveis que acontecem nas famílias. Aí você vai estudar a Torá, você vai ver que a maioria das maldições e bênçãos estão relatadas em Deuteronômio 28. Se você guarda os mandamentos, você tem as bênçãos. Se você não guarda, você tem as maldições. E Yahweh diz, ó, escolhe a vida. Eu coloco hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Eu digo a você, escolha a vida. Quer dizer, maldições ininterruptas, ela tem a ver com Torá, Deuteronômio 28, entendeu? Ou o perdão. O que é o perdão? Existem mandamentos que você tem que perdoar as pessoas. Você precisa ser confrontado, alguém precisa te enganar, alguém precisa tocar no seu calo, alguém precisa testar sua paciência, alguém precisa é, 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 mexer com você. Você está entendendo? É necessário. Porque se você não for provado nisso para que você esteja preparado, você não vai conseguir. Entendeu? É igual aquele caso de uma pessoa que foi fazer uma entrevista, né, numa empresa. Eu lembro que contava essas histórias para a gente em cursos de vendas e de managers, etc, etc. E aí diz que a pessoa entrou, né, na sala para ser entrevistado com o entrevistador ali, e ele estava preparado, tudo nervoso, e ele entrou, né, fechou a porta e foi sentar. E aí o, o entrevistador disse assim para ele, volta lá e fecha a porta que você deixou ela fechada. E ele levantou e quando ele olhou assim, mas eu fechei a porta. Falou assim, você não está focado para vir nessa entrevista. Você nem se tocou em fechar a porta. Você está nervoso. E quando você está nervoso, não está focado, não está alinhado, você vai esquecer de coisas. E você vai deixar portas abertas. No caso, ele fechou a porta e abriu uma porta. Porque ele estava desfocado. Então é isso que está acontecendo com a gente está desfocado. Então a restauração nos dias de Yahushua, dos gentios, que estão acontecendo hoje, é primordial para que Efraim retorne, até que ele vá até Yahudá e faça também essa restauração, ok? Se não houver perdão, se você for colocar lá, lembra que o Mashiach disse assim, olha, se você for levar o seu sacrifício lá para o átrio, no tabernáculo, no templo, e você lembrar que você tem alguma coisa contra seu irmão, você deixa ali a oferenda guardada, volta lá com o seu irmão, se reconcilia com ele e depois você oferece essa oferenda para mim, porque se você não fizer isso eu não recebo. Agora eu vou te perguntar, quantas pessoas
que não se conserta com seus irmãos, estão oferecendo sacrifício. É inútil. Irmãos, eu prego para mim. Quando eu ensino para mim. Pra você ter ideia, todo vídeo que eu faço, 1 hora, 1 hora e meia, eu vejo ele depois de novo. Eu sento e fico vendo o que eu estou pregando, porque aquilo é para mim. E aí eu falo, puxa vida, isso é para mim, puxa, isso é para mim. Não é para mostrar para ninguém a minha sabedoria ou o grupo que eu sou, mas é para que eu consiga fechar as portas do meu templo, entendeu? Para que o inimigo não entre na minha casa, na minha família. Isso é uma dificuldade, é um desafio terrível, mas nós vamos conseguir, ok? Perdão, os demônios chegam e contaminam o templo. Quer dizer, se tiver isso, eles vêm porta aberta, entendeu? Pecado não confessado. Maldições ininterruptas, sempre maldição na família. Puxa, meu pai morreu assim, minha mãe assim, aquilo assim. Tem alguma coisa que eu preciso quebrar essa maldição. Ou perdão, você não perdoa, as portas estão abertas. Pode ser eu, pode ser meu instrutor, pode ser o cara mais sábio do mundo, o que conhece todo o hebraico, todo o nível Pardes. A pessoa que faz coisas fantásticas, se ele não fechar as portas, os demônios chegam e contaminam o templo. Eles devem ser expulsos. Você está vendo aí? Eles não podem ficar ali. Tem que ser tirado. Entendeu? Eles não podem ser medicados. Não adianta você dar remedinho para demônio. Não adianta você dar remedinho para calmante. Remedinho para pressão alta. Remedinho para como é que fala? Aquela doença de sangue, esqueci. Eu esqueci o nome. Nenhum remédio que é dado para curar o seu corpo, ele cura. Ele ameniza, esconde a dor. Por isso que Yahweh é o Yahweh Rafa, Yahweh que cura. Não estou dizendo que não existe medicina natural. Yahweh se utiliza dela. Mas ele é o remédio puro. Eles não podem ser medicados, os demônios. Não dá para você trabalhar com algo espiritual tomando remédio. Entendeu? Não, nem aconselhados. Não dá para você conversar com o demônio. Olha, eu vou pedir para você, por favor, sai daqui, entendeu? Você tem que expulsar eles dali. E não ter diálogo com eles. Eles serem espíritos frequentemente que você está vivendo com eles. Se acostumou a estar com eles. A gente não pode ser assim. Por isso que eu estou lutando, minha casa está lutando, nosso projeto está lutando, para que a gente consiga vencer, ok? Nem eles podem ser removidos por você somente querer que eles se retirem de você. Ou você estudar um pouquinho mais. Eu quero que ele saia. Não é isso, você tem que expulsar. Você não tem que falar assim, não, eu quero. Você tem que ir lá e chutar eles. Entendeu? Não, agora eu vou estudar mais. Agora eu vou estudar mais com o rabino tal, com o desengrejado tal, com o messiânico tal, com o pastor tal, bispo. Agora é aquela pessoa que é a mestra de expulsar demônios, a mestra de ganhar pessoas que eram do espiritismo, de satanismo, de bruxaria. Vou estudar os livros dessas pessoas. Não adianta você estudar se você não limpar o seu templo. Tá entendendo? Vai só te perturbar. Conheço gente que começou a estudar sobre isso, está perturbado. Perturbado. Nós recebemos pessoas aqui que estavam perturbadas. Elas vêm perturbadas com mensagem de fim de mundo, com mensagem de nova ordem mundial, de Illuminati, de chip, de besta. Eles não conseguem ter isso centrado. Eles ficam desesperados porque o templo deles está vazio, eles não têm Torá. E aí quando eu falo para as pessoas que têm que aprender primeiro a Torá, se esforçar mais, durante no mínimo 3 anos e meio, que era um ciclo de 7 anos que termina o primeiro ciclo de Torá, as pessoas acham muito. Eles querem respostas rápidas. E eles não fazem a limpeza do próprio templo, ok?
Toda atividade baseada nas escrituras é útil para manter os demônios momentaneamente sob controle. Quando você estuda a Torá, você está, tipo assim, impedindo eles de entrar por um tempo. Ele segura eles, mas não é uma barreira intransponível. Mas para se livrar deles, eles devem ser expulsos. Então você tem que expulsar, como o Mashi expulsou. Eles devem ser expulsos em quê? Em nome de Yahushua, o Messias. E Yahushua disse: meu nome expulse demônios. Irmãos, você não pede para ele expulsar o seu demônio. Você pede para as outras pessoas que têm esse dom de expulsar demônios que expulsem os demônios. E aí que está o problema. Ninguém nem sabe o que são demônios, que são influências, possessão. Não sabe nada sobre o que é corpo, alma e espírito. Não conhece o mundo espiritual, não sabe nem o que é o espírito do Criador, o Ruach dele. Todo mundo tem dúvida. Por quê? Não se aprofunda em conhecer o tabernáculo e o que eles faziam para manter aquele templo de pé. Ok? O templo pode ser contaminado? Lógico que sim. Isso é claro. Assim como Yahushua viu o templo Kadosh de Arroa contaminado, lembra? Quando ele entrou, ele viu o nosso templo contaminado por coisas que permitimos entrar em nossas vidas. É você e eu que permitimos entrar. Ninguém permite. É você que dá acesso. Você só pega quando você aceita. Você só trai quando você vai e se junta com a pessoa. Você só revida quando você abre sua boca. Você só peca quando você fica olhando e quer olhar aquilo. Você só engana as pessoas quando você quer um interesse financeiro por trás. Ok? Ele vê o nosso tempo contaminado por coisas que permitimos entrar em nossas vidas. Agora, a mentira que acreditamos é que uma vez que confessamos o nosso pecado, os demônios vão embora. Todo mundo ensinou isso. Eu confessei o meu pecado, ele não volta mais. Será, meu irmão? E por que a sua vida está desse jeito? Por que a minha vida tem muita influência? Por que a gente dá cabeçada? Você está entendendo? Eu não me coloco do lado dos super-heróis. Eu me coloco do lado dos servos que precisam também de libertação de água. Por isso que nosso projeto em Mabate é reunir famílias e tentar salvar nossa casa. É literal quando eu falo isso. Ok? Quem vem aqui em casa sabe, é literal. Não necessariamente, ó. Não tem como. Não assim, não é desse jeito. O retorno, o arrependimento e a confissão do pecado cancelam o quê? A penalidade do pecado. Quando você está fazendo techuvá e retornando às origens israelitas da fé, sendo enxertado na oliveira, e você se arrepende, está no caminho e volta, e você confessa com a sua boca Yahweh para a sua salvação, ele cancela a penalidade do pecado. É a sentença que você estava morto. Agora você está vivo. Porque o pecado não vai te acabar mais com a sua vida. Porque você conhece a vida das vidas, Yahushua HaMashiach. Entendeu? Que Yahweh nos deu. Então ele cancela a penalidade, a sentença. Mas os demônios foram ordenados a sair? Será que ele foi? Você tem a sentença do pecado anulado. Mas os demônios estão ali ou não estão? Ou a influência deles? A permissão do espírito demoníaco para estar lá foi cancelada. Ele não pode mais estar ali. Mas eu descobri que eles muitas vezes não saem até serem ordenados a saírem e ordenados a ficarem no poço. Lembra que o Mashiach mandou os demônios nos porcos e eles se precipitaram no mar, na profundeza, porque ele quer que ele fique no fundo, no lugar profundo. Os demônios são profundos, tanto que dizem que quando você viu lá no estudo da Torá, que aquela rebelião que teve de Corá, que quando a terra se abriu debaixo deles, eles foram engolidos vivos para baixo. Então demônios são de baixo, entendeu? São de lugares das profundezas das trevas. Então não adianta você mandar que ele fique ali. Não apenas irem ao poço. Aqui, vou ler de novo. Muitas vezes vocês não saem até serem
muitas vezes não saem os demônios até serem ordenados a saírem e ordenados a ficarem no poço. Não apenas irem para o poço. Vai lá para o poço. Mas você tem que ordenar que ele fique preso lá. Você lembra em Gilead, Apocalipse, que Yahweh diz que prendeu os demônios? E depois de 1000 anos eles vão ser soltos? Você vê que a legalidade, a permissão de Yahweh para que eles sejam soltos, tudo vem de Yahweh. E tem outra coisa estranha que as pessoas ensinam. O demônio não manda nada. Ele chega até Yahweh e pede permissão. Porque ele sabe que ele tem o tempo contado. O que pintaram do demônio no meio efraimita é diferente. Os demônios não fazem nada na sua vida se você não abrir a porta para ele. Ele não entra se você tiver com a porta fechada. Ele não entra se não pedir permissão para Yahweh. Agora, quando ele já vê a porta aberta, ele não precisa mais pedir permissão para Yahweh. Porque ele já tem acesso. E Yahweh diz, olha, você não vai entrar ali se tiver as portas fechadas. Mas se estiver aberto, você vai entrar. Ele não impede, porque você que decidiu, você que esqueceu a porta aberta. Tá entendendo? Observe que a cura veio somente depois que o templo foi purificado. Lembra que a cura, quando o Mashiach entrou ali, quando ele limpou tudo, nenhum pecado poderia entrar no Kadosh Kadoshim, o terceiro lugar, né? Isso significava que a morte estaria na presença pura de Yahweh com o pecado na vida do sumo sacerdote. Olha que interessante. Nenhum pecado poderia entrar no Kadosh Kadoshim. Você lembra que o sumo sacerdote tinha que entrar ali uma vez por ano? Isso significava que a morte entraria na presença pura de Yahweh com o pecado na vida do sumo sacerdote. Se ele estivesse perdido, os sacerdotes perdidos e o povo perdido, o pecado estaria dentro dele e ele morreria naquele ano e seria puxado morto lá de dentro. E aquele ano aquele ano ou aquele período, Yahweh se desligaria do povo. Entendeu? Então ele precisava fazer a purificação pura. Isso tinha um monte de requisitos. O povo tinha que se perdoar, o povo tinha que oferecer perdão, o povo tinha que oferecer oferendas a Yahweh de Shalom, de culpa. Ele tinha que cair em si e falar assim, nós precisamos mudar. Assim como o pecado não pode entrar no Kadosh Kadoshim, no Santo dos Santos, os espíritos demoníacos também não podem entrar na queda espiritual de um crente. Você está entendendo? Mesmo quando o crente cai, a gente cai, eu caio. Ele não entra em mim e toma minha vida e eu fico possesso. Ele entra na carne e na alma, influência. Mas no espírito ele não pode entrar. Por quê? Os contaminadores que a Yahushua perseguiu no templo não estavam na onde? No Kadosh Kadoshinha, no terceiro lugar lá. Mas no lugar externo, fora da mente e do espírito. Então você vê que a possessão demoníaca não é o problema em si. Não é que ele está possuído. Ele está influenciando. Ele não está no espírito. O Ruach HaKodesh, o sopro de Yah, o Espírito Santo, possui nosso espírito. O espírito dele que é dentro da arca, o espírito de Yahweh, entra no nosso espírito, pois ele é o dono dele. Somos comprados, resgatados por um preço, um valor. Quer dizer, quando ele te comprou e você está seguindo ele, você é dele, você não é mais do diabo. Mas as influências que são permissivas na sua vida podem entrar de acordo com as portas. Que portas? Deixa eu colocar aqui, essas portas aqui, Se essa porta aqui que você viu, uma dessas portas para as pessoas entrarem aqui, de forma errada, você trabalhar aqui errado, trabalhar aqui dentro errado, você e esse corpo, tá? Se você não está acendendo o azeite, se você não mantém a menorá no lugar certo, os pães sem fermento, o incenso, como que era o incenso, as ervas aromáticas, como que você se lavava. Você se lavava com as mãos e os pés? Aqui, você oferecia o melhor do seu cordeiro? Você fazia essa expiação de pecados? O sacerdote transferia o pecado seu para o animal. E o que a Yahushua fez? Entrou aqui, transferiu o pecado sobre ele, e ele fez a purificação do seu pecado e se purificou como homem, como aparência humana, intercede
as nossas orações, purifica os 12 pães, 2 de cada lado, que é as 2 casas, mantém o azeite nas 7 congregações israelitas, não é congregação cristã, não é congregação desengrejado, não é congregação judaica, não é congregação messiânica, é congregação israelita. Tá entendendo? Tinha que ter o azeite puro, não era qualquer azeite. Se isso não for feito direitinho, você trabalhando aqui e aqui, nunca sua mente vai ter a habitação do Ruach. E aí não vem os dons. Tá entendendo? Não vai vir os dons. Por isso que a gente sofre muitas vezes, meus irmãos. A contaminação do templo envolve a alma e a carne. Tá vendo aí, ó? A alma, o segundo lugar, e a carne, o primeiro. O terceiro, não. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções e a nossa carne. Começa na mente, pensamentos. Vontade, que você quer fazer. E é contra a Torá. As emoções, sentimentos que você... eu estou sentindo. Já notou que todo mundo sente? Irmão, eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu sinto. É um perigo esse negócio de sentimento. Diz que o coração do homem é enganoso e grande é enganoso. Então as emoções, e aí reflete no quê? Na carne. Por que, que as enfermidades começam na mente e depois contamina a carne? Por que, que eu estava com pressão alta? Porque a vida inteira, filho de italiano comendo demais, sal demais. E aí você se restaura, e você vai se restaurando aos poucos, e você não muda o seu hábito alimentar. E aí, quando você vê, você está com diabetes. Eu queria lembrar aquela hora, tá? Você toma remédio para diabetes, não adianta nada, você tem que matar a diabetes. Você toma remédio para pressão alta, que eu tomava, mas você não matava ela. Como é que eu mato a minha pressão alta? Eu ando todo dia 14 quilômetros, eu ando de bicicleta, eu deixo de comer. E quando eu começo a querer comer do jeitinho que eu comia antes, você vai medir a pressãozinha lá. Por quê? Porque é um conjunto de coisas que começa na mente, na vontade, nas emoções e fica na onde? Na carne. Por isso que quando você quer ir para uma Mojave, as pessoas que querem vir aqui ou tem problema de coluna, ou estão com problema de doença, ou tem problemas psicossomáticos, ou tem problema de depressão. Como que nós vamos viver numa terra se a gente não cura isso? Você entendeu agora por que eu sou contra a você comprar uma terra antes que você purifique o seu templo? Imagine você juntar pessoas para ir na sua terra. Que bomba que vai ser aquele lugar. Um monte de gente com influência maligna. Vai dar pau a todo instante. Tá entendendo que você tem que purificar primeiro o seu templo? Nossa mente. É aqui que os atormentadores causam danos. Na onde? Emoções, mente, vontade e carne. Um templo contaminado é uma pessoa, templo atormentada e perturbada. Por isso que a gente sempre é perturbado. Você fala, poxa, mas eu pensei que você não era perturbado, que você não tinha influência, que você é um nazareno. Meu irmão, isso aqui é israelita que passa por isso. Se a gente abrir portas. Elias acabou de destruir 400 profetas de Baal do Senhor. E a mulherzinha Jezabel diz que ia matar ele. Ele diz que fugiu, querendo se matar. A mente dele influenciou a vontade, a emoção, a carne. Ele, vazou e correu e foi para a caverna. E ela falou, o que você está fazendo aí? Eu estou falando com Elias, irmão. Não estou falando de Rousseff, não. Estou falando de gente das escrituras. Kefa. Quando o Machia falou assim, eu tenho que morrer, senão ninguém é salvo. Você nunca vai morrer, mestre. Você tá louco, vira essa boca para lá. Meus irmãos, está escrito desde a Torá que o cordeiro foi morto. Desde lá do Egito. O sangue ficou do lado de fora, o cordeiro do lado de dentro. Ele tinha que morrer para salvar. E aí, Kefa, Pedro falando assim, não, você não vai morrer. Ele ficou possesso naquele momento? Não. Mas o que o Machia disse para ele? Sai de perto de mim, Rassatã. Porque eu te conheço, eu sei o que você quer fazer desde o princípio. Ele não falou que Kefa estava endemoniado. As palavras de Kefa vieram de uma mente com portas abertas. E se a gente não fechar a nossa mente, emoções e vontade, a nossa carne, nossa boca, nossa língua, ela vai ser usada para o mal. Kefa Pedro passou por isso. Imagina a gente hoje.
Então a gente tem que retornar, meus irmãos. Bendito é o teu nome. Um templo conturbado deve ser purificado pelo Adon Yahushua. O Adon é o dono, né? O Senhor Yahushua, no caso o dono, o soberano. Purificado, neste caso, é mais do que perdoado. Perdão é uma coisa abstrata. Ele perdoa. Mas purificado é uma limpeza. Tá entendendo? Nós precisamos ser limpos, além de perdoados. Atos 2:38 diz: arrependei-vos ou retornem. Lá não fala arrependei-vos, mas na sua fala, retornem, façam techuvá, e cada um de vocês sejam imergidos em nome de Maria e Yahushua, para perdão dos pecados. E aí vocês vão recebereis no futuro o dom do Ruach. Por quê? Porque eles ainda estavam com portas abertas, eles estavam precisando retornar, aprender as escrituras novamente, entender, buscar o poder de Yahweh. E aí eles começaram o quê? A serem utilizados com os dons do Ruach, que a gente não vê hoje. Que nem uma pessoa falou para mim: veja esse vídeo aqui. Aí tem um rapazinho pobrezinho que diz assim: ainda que tenha os dons e tudo, eu estou passando fome, um mendigo de rua. Lógico, meu irmão, que o Ahavá, o amor que você conhece, o Siduar, é mais que todos os dons. Porque o Ahavá diz que você tem que, lá no Shema Israel, e se doarás a Yahuwah teu Elohim de todo o teu coração, de todo o teu ser. A primeira coisa é o Ahavá. Isso não quer dizer que não tem dom. Existem os dons, também existe o Ahavá. Então você não pode dizer assim: você está buscando dom e não está cuidando dos doentes, dos mendigos. Lógico que a gente tem que cuidar dos mendigos e dos doentes, mas tem que ter o dom também. Se vier alguém endemoniado lá e você vai querer dar comida para ele vai te dar um pau. Você lembra aquelas pessoas que viram Shaul e os discípulos expulsarem demônios? E tem um cara lá que eu não lembro o nome dele, que disse assim, ele viu um endemoniado lá e falou assim: olha, em nome daquele Yahushua a quem Paulo prega, sai dele. O demônio olhou para ele assim e falou assim: amigo, eu conheço o Yahushua e conheço quem é Shaul Paulo, mas você eu não conheço não. Ele foi em cima do cara e deu um pau nele, porque não tinha autoridade. Tá entendendo? Que precisa de autoridade. Lógico que a gente tem que cuidar das pessoas que estão necessitadas, mas tem que ter os dons. Senão você vai ser um bitolado. Normalmente quem ensina isso é cristão. Infelizmente, cristãos que não entendem. Porque dizem que a lei é pesada e que só o amor hoje. Meu irmão, amor é Ahavá ao Criador e aos homens. Ele deixou mandamentos a ele e aos homens. Que a gente tem que cumprir. Fim de papo. Ele está expulsando a fonte da contaminação, ó. Bendito é o teu nome, que esse purificado é a fonte da contaminação, é onde gera a contaminação, tem que ir lá no profundo da contaminação. Como defendemos o templo? Se houver espíritos demoníacos, devemos determinar o seu consentimento legal. Isso aqui é fantástico. Porque você vai dizer, como assim tem um consentimento legal dos espíritos habitarem em nós? Aí eu coloquei aqui, consentimento, né? É uma palavra. Manifestação favorável a que alguém faça algo, ou permissão, ou a licença. Quer dizer, existe uma permissão de Yahweh para que os inimigos entrem? Existe. Existe uma permissão. Qual delas? Aqui ele fala manifestação, do que se aprova, anuência, aquiescência, concordância. Como assim? O Criador concorda com essas não possessões, mas influências malignas, ok? Aí você vai ver aqui, defendendo o templo. Você vai entender agora. O consentimento deve ser de Yahweh ou de nós mesmos. Yahweh tem que consentir para fazer isso, para fechar as portas, e nós também. Se Yahweh não quiser ajudar a fechar as portas, porque você está com ela aberta, ele não vai fechar. Porque isso depende de você. Então, você é um com ele. Ele não pode invadir a sua casa. Ele diz assim, vou bater aqui, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. Ele não entra dando bica, irmão, não estoura a porta. Ele não vai fazer isso. Demônios podem estar presentes com a permissão do pecado geracional dos antepassados. Sabia disso? Que existe o pecado geracional. Irmão, eu não acredito nisso não. Maldição hereditária. Isso aí eu aprendi no cristianismo. Os caras fazem um monte de burrada, retrocede, começa a pedir perdão. Não sei quantas gerações. Não é isso não. Efraim só faz burrada.
O que é o pecado geracional? Próprio, geracional, próprio, particular de uma geração, de um espaço de tempo demarcado, relativo à geração, etapa da descendência humana que deve ser seguida por outra, que existe entre duas ou mais gerações. No caso, isso é um dicionário. Mas na Torá fala quantas? Vamos ver aqui? E se for esse caso, esses espíritos têm consentimento. Espíritos são sopros, tá? Do bem e do mal. Tem consentimento legal de Yahweh para estarem lá. Quando você estuda o discipulado israelita, você vai ver que Yahweh permitiu que um espírito de mentira fosse falar, um sopro de mentira, que é espírito lá, que você vai ver traduzido, fosse falar na boca do profeta. Até o espírito de mentira pede para Yahweh agir. Nada que os demônios, espíritos malignos fazem, eles fazem sem consentimento de Yahweh e das portas abertas. Ele chega lá, vai lá. E Yahweh permite. Lembra Ló? Desculpa, Jó? É Iov em hebraico? Ele pediu para entrar em Iov. Vai lá e tira a família. Depois tira a doença, tira a saúde dele. Deixa ele leproso. Entendeu? E aí ele começou a blasfemar. E os 3 amiguinhos, entre aspas, ou 4, que eu não me lembro, sempre mandou ele, ó, vai, blasfema, blasfema. E ele, no final, você viu que ele ganhou tudo, não sei quantas vezes mais. Por quê? Porque Yahweh sabia como que estavam as portas de Ov. Yahweh sabe como estão minhas portas e a sua. O pecado geracional, ou pecado ancestral, é o consentimento legal dado por Yahweh de acordo com Êxodo 20, versículo 5. Isso é Torá. Porque eu, Yahweh, seu Elohim, sou um Elohim zeloso, um poderoso zeloso, ou poderosos, né, zeloso, visitando a violação da Torá, que está na sua escritura, iniquidade, dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. A palavra é odiar. Se você tem essas maldições de gente que odiou a Yahweh lá atrás, ele tem livre acesso até a 3ª e 4ª geração. Mas você vê o mandamento, que se você guarda os mandamentos, ele te abençoa até 1000 gerações. Isso não quer dizer que ele fecha as portas de quem odeia. Até a 3ª e 4ª você está pagando um preço caro por alguém lá atrás. Por isso que você precisa começar do zero e morrer de novo e ter um início, um recomeço. Está entendendo? Este é um princípio ou a lei das escrituras, se você preferir. É uma permissão legal para os espíritos malignos passarem de uma geração para outra. A Torá diz isso. Lembre-se de que não é uma possessão, não é o que a igreja está ensinando, não é coisa de satanismo, não é coisa de bruxaria. Isso é Yahweh permitindo. É o tormento da opressão. E a Ruxa começou a fazer o que é bom, curando todos aqueles que foram oprimidos e atormentados pelo diabo. Deixa eu ver aqui se está filmando. Se minha câmera está filmando, tá? Ok. Vou voltar aqui. É o tormento da opressão. E a Rushua começou a fazer o que é bom, curando. Quando ele veio, o que ele fazia? Curava todo mundo. Todos aqueles que foram oprimidos e atormentados pelo diabo. Por quê? Gerações, 3ª e 4ª gerações daqueles que estavam endemoniados, opressão, cura e doença. E ele estava começando a curar todo mundo. Por quê? Porque ele era um mandamento vivo, e a Yahushua é a Torá, e ele traz até 1000 gerações de quem guarda os mandamentos. Aqueles que guardam os mandamentos, diz que ele abençoa até 1000 gerações. Agora imagine a Yahushua, que é a Torá viva, vindo e dando um novo recomeço para aquelas pessoas. O ano aceitável de Yahweh, que era um jubileu, que ele veio num jubileu, começando a dar perdão para todo mundo. Isso não quer dizer que todo mundo agora tem livre acesso à salvação e está tudo bem, não acontece mais nada com você. Vai nessa para você ver. Vai nessa. Eles têm consentimento para ficar no templo? Olha só. Esse é o problema. Você confessou o poder da maldição de Yahushua, o nome do Messias, sobre o pecado geracional? Quando você ora em nome de Yahushua, você tem que orar que ele levou sua maldição, lembra? No nome do Messias, sobre o pecado geracional. Olha, Yahweh, eu não sei que foi, eu sei o que fez o meu pai, a minha mãe, o meu vô, o vô da minha mãe, fizeram coisas terríveis. E eu peço
que tu quebre essa maldição neles, que fizeram isso lá atrás, porque eu quero seguir os teus mandamentos, abençoe 1000 gerações da minha próxima geração. Então você tem que confessar o nome, invocar o nome de Yahushua para quebrar essa maldição daqueles 3 ou 4 que fizeram a maior burrada de odiar a Yahweh. Tá entendendo? Alguém com autoridade de Yah ordenou que os espíritos fossem embora. Aqui que tá o problema. Ah, mas não precisa de líder, não precisa de ninguém. Ninguém precisa orar uns pelos outros. Todo mundo pode orar, expulsar demônio, pregar. Todo mundo pode ensinar. Aqui, ó. Aqui. Se você ler as escrituras, isso não é permitido. Eu não posso fazer o que não for no meu dom. Se não for dom de expulsar demônios, o meu é só de ensinar, é só ensinar. O outro vai expulsar demônio, o outro vai falar idioma, o outro vai fazer maravilhas, o outro vai ter o dom de cura, o outro vai ter o dom de sonhos, interpretação de sonhos. Até você pode ter esses dons. Mas diz Yahweh, falou para Shaul Paulo, procurai com zelo os melhores dons, e principalmente de profetizar. Nós vamos ler isso lá em Coríntios, como que era a organização de uma congregação nazarena. Entendeu? Que as pessoas querem tirar esse foco de se congregar e estar juntos para fazer que você acredite que lá na sua casinha, na frente do seu computadorzinho, uma cadeirinha boa, um chazinho, uma pipoquinha para ficar vendo vídeo dos outros, se cadastrando em canaizinho para você ficar todo dia ali ó, em frente que nem um cara de um abestalhado e você não vive um evangelho puro de verdade e você fica sendo enganado. É isso que as pessoas estão fazendo hoje. Isso é um perigo. Isso é maligno. Entendeu? Você tem que se congregar com seus irmãos. Isso é Torá. Israelitas são 12 irmãos, não são 10, nem 9, nem 11, são 12. E Yahweh vai juntar o quê? As duas casas. Bendito é o teu nome. Alguém com autoridade de Yah ordenou que os espíritos fossem embora? Tem que ter alguém. Você não apenas se arrependeu do perdão, raiva, amargura e pecados semelhantes, mas os espíritos que podem ter passado por aquela porta foram ordenados a sair por um crente firmado, alicerçado. Deixa eu pôr aqui alicerçado, como é que tá isso aqui? Alicerçado, separado e bem enraizado. Preste atenção! Quem que tem que fazer isso? Não é qualquer boca de sapo, não. Não é qualquer meia rosca, não. Entendeu? Não é qualquer um, não. Se eu for fazer coisas que não está ao meu alcance, eu só faço burrada. Bendito é o teu nome que Yahweh está falando conosco aqui nessa noite. Vou ler de novo. Você não apenas se arrependeu do perdão, raiva, amargura e pecados semelhantes, mas os espíritos que podem ter passado por aquela porta foram ordenados a sair por quem? Um crente firmado, alicerçado, separado, que é Kadosh, e bem enraizado. Enraizado na onde? Aonde você foi enxertado, meu amigo? Eu não preciso de Torá. Eu escolho qual mandamento que eu vou seguir. Olha, eu sou cristão e eu sou nazareno, tá? Os dois. Eu sou judeu nazareno. Eu sou judaísmo tradicional. Eu sou desigrejado. Você é o quê? Você está alicerçado ou você tem títulos? Você tem que estar enraizado na oliveira. Bendito é o teu nome. É importante que você saiba disso. É importante, hein? O estudo do meu instrutor. Eu estou falando do estudo dele aqui. É importante que você saiba disso. Minha experiência, que é a dele, foi que os espíritos malignos geralmente não saem até que sejam ordenados a saírem. Você tem que expulsar no pau. Mas não é no pau físico. É no pau espiritual. Firme e espiritualmente no Ruach. Sua mente tem que estar dominando as suas emoções, os seus atos, a sua carne, porque o seu espírito habita Yahweh Tsevaot. Aleluia. O retorno ao arrependimento cancela a sua permissão para estarem lá. Mas eles saem quando são ordenados a sair. Presta atenção. O retorno ao arrependimento cancela a sua permissão de estarem lá. A partir de hoje, eu estou fazendo techuvá, voltando à origem israelita, seguindo a Torá, tirando tudo que é errado da minha vida, descobrindo o que está errado. Vai demorar anos, não importa. O que importa é você seguir. Não importa. Ele cancela, mas vai ter uma hora que você tem que expulsar mas eles saem quando são ordenados a sair. Por isso que Yahushua disse, Yahushua expulsou aqueles que contaminaram o templo com grande autoridade. E para quem que ele deu autoridade?
para os netzarinhos nazarenos. Nós que somos nazarenos. Então nós estamos retomando isso, resgatando isso, buscando isso, ralando para buscar esse poder. Se você for vir aqui, nós não somos pessoas hiper espirituais, que a gente também está buscando esses dons, mas nós estamos atrás. Nós não vamos desistir, porque a gente conheceu as portas abertas da nossa vida, porque conhecemos a Torá, conhecemos o tabernáculo. Ele nos deu grande autoridade sobre todo o poder do inimigo, todo o poder foi me dado nos céus e da terra. Ele passou todo o poder para os discípulos. Aquele que vocês perdoarem os pecados serão retidos. Ele deu isso para os apóstolos, os discípulos nazarenos. Manter o templo limpo é manter as portas fechadas que permitem a eles entrarem ali. Manter o templo limpo. Peraí, o que contamina o homem não é o que sai, mas o que entra? Ou é o que entra o que sai? Irmão, não precisa não, come qualquer coisa, abençoa aí essas comidas imundas, essas comidas industrializadas, essas coisas terríveis com sal, com açúcar, refrigerante, vai comendo aí. Eu sou gordão assim, tomo Captopril, 3 Captopril por dia, mas eu sou espiritual. Tomo faixa preta, mas eu sou espiritual. Eu tomo remédio, aquele que toma aveia lá para diabetes, insulina, mas sou espiritual. Eu tenho dor no meu corpo inteiro, mas eu consigo ser espiritual com dor. Você consegue, né? Você consegue orar com dor? Você consegue orar perturbado? Você consegue orar chapado? Tem gente que chapa, para falar a verdade, que fuma para poder saciar a carne que foi lá na mente. Tem gente que é prostituição, mentira, ódio, o fruto da carne, os frutos da carne. Você precisa ser limpo. E a palavra que purifica. A palavra purifica primeiro. Por isso que nós estamos no caminho certo. Ensinando a palavra e buscando com zelo os dons, para que a gente venha ser limpo de verdade. Bendito é o teu nome. Leia atentamente essa declaração. A presença do Ruach HaKodesh não prende os espíritos demoníacos, mantendo as portas fechadas pela liderança do Ruach HaKodesh. O homem tem a opção, presta atenção aí, o irmão que está vendo esse ensino aí, de satisfazer-se ou entristecer o Ruach HaKodesh. De satisfazer ou entristecer o Ruach. Você tem que satisfazer o Ruach, a opção é sua, ou entristecer ele. E está escrito que eu não posso extinguir o Ruach HaKodesh. Eu não posso entristecê-lo. Diz que o Ruach HaKodesh intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque eu estou abrindo as portas para que a minha vida seja uma tremenda dor de cabeça. O Ruach HaKodesh não luta nas nossas batalhas. Ele nos guia e nos dirige. Mas nossa vontade é sempre honrada. Você e eu temos no nosso espírito Ruach. Ele nunca vai falar assim, eu vou invadir, eu vou lutar suas batalhas por você. Não vou deixar você fazer nada se você estiver com portas abertas. Quando Israel estava com portas abertas, falando no meu discipulado que você vai ver de 1 ano, ele permitia os inimigos entrar na cidade, não permitia? Não permitia os inimigos entrar na época de Nabucodonosor, de Alexandre o Grande, lá dos Edomitas e vários cananitas e Roma, entendeu? Ele permite que você passe por isso. Agora, se você está focado, trabalhando, e ali com as portas fechadas, quem é que vai lutar por você? É Yahweh. O que a gente tem que fazer? Fechar as portas. Conclusão. Mateus 17, 16, 17 a 20. E estes, otote, sinais, seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Yahushua disse, diga aleluia. Falarão novas línguas ou idiomas.
pegarão nas serpentes, e se beberem eles alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Com porta aberta, isso aqui não tem problema nenhuma com você. É, se tiver a porta fechada, não tem problema. Mas se ela estiver aberta, tudo isso daqui não vale nada. Eles colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, depois de Yahushua ter lhes falado, ele foi recebido no terceiro céu e se assentou à mão direita de Yahweh. E eles saíram e proclamaram por eles quem? Os nazarenos, os discípulos, saíram e proclamaram em todos os lugares. Yahweh operando com eles. Ah, quem é que operava? Era eles que tinham o poder de expulsar o dom de Yahweh. E Yahweh que operava por eles, não é você. Você não é o bonzão. Você não é o cara que prega. Você não é o certão. Você não é o que sabe tudo. O que expulsa demônios, que faz maravilhas, sinais, prodígios, o profeta. Eu sou o profeta. Blá, blá, blá. Você não é nada a não ser um instrumento de Yahweh. Bendito é o teu nome. E confirmando a palavra com sinais que eles realizavam. Presta atenção. Adianta você só ter só palavra sem sinais? Não. Não adianta só fazer vídeo, pregar, se reunir no Shabat para estudar e não ter sinais no nosso meio. A gente se conscientizou aqui há esses tempos atrás, eu falei sobre isso com os irmãos aqui, e a gente falou, olha, a gente está aqui nesse projeto, e a gente precisa ter a palavra e precisa ter os sinais. Cadê os sinais? E aí um fica olhando para a cara do outro, né? Engole seco, né? Porque é fácil ler, é fácil falar. Falar 3 palavrinhas em hebraico, cantar, é fácil. É fácil pôr kippah, é fácil pôr tzitzit, é fácil pôr um véuzinho na cabeça, pôr um vestidinho, né? É fácil usar túnica, é fácil cantar. Agora eu quero ver ter sinais. Tem que ter palavra, vou pôr aqui, ó. Palavra, confirmando a palavra com sinais. O que quer dizer isso? Se você tem a palavra, ela vai ser confirmada com sinais. E hoje as palavras que não têm sinais é porque não tem função alguma. Está uma palavra fraca. Porque as portas do templo estão abertas e você precisa resgatar a sua carne, a sua alma e o seu espírito. E a Yahushua quer fazer isso com você. Que eles realizavam. Romanos 1,16. Porque não me envergonho da Bessorá do Mashiach, do Messias, do Evangelho, o ensino da Torá, do Messias, pois é o poder de quê? De Yahweh. Ah, o Evangelho é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê. Dos judeus, primeiramente. Ah, não é os judeus por último, não, na grande tribulação, não. Primeiro deles. E também dos gregos e arameus. Quem são os arameus? Arami, no hebraico Strong 761, usado em ambas as versões, tanto no grego como no aramaico. Em ambos os casos, quando é feita uma referência aos gregos, é reconhecidamente uma menção aos israelitas, e que se refere aos arameus. É uma citação feita aos verdadeiros ancestrais dos patriarcas de Israel, conforme registrado na Torá. As 7 congregações que se encontravam na Ásia Menor, verificadas no livro de Gilead Apocalipse, situam-se na área da moderna Turquia. Hoje, eram também identificadas como estando nas áreas de imigração dos efraimitas estabelecidas ao norte. Usando-se o grego e o aramaico aqui, trata-se da mensagem destinada para as nações israelitas, espalhadas com Judá, que por sua vez tornou-se ainda mais evidente. Então, a salvação primeiro para os judeus e também para os gregos e arameus, para as duas casas. Então, deixa eu sair daqui um pouquinho e terminar esse estudo de hoje com temor e tremor, porque eu me incluo nesse templo, tenho que fechar as portas dele. Aqui, ó. A salvação é para as duas casas, ó. Para Israel aqui, ó. Tá vendo aqui? Yahudá e Efraim. Você tá vendo aqui? Na mão do Mashiach. Não adianta ter palavra. Como eu gosto, o Youssef prega, os estudos é tão bom. Cadê os sinais?
Cadê os sinais? Cadê o discernimento? Cadê o Ruach? Cadê o poder de Yahweh? Não é todo mundo que quer poder? Todo mundo inventa uma modinha na igreja, né? Pra ter poder, poder, poder. Mas ninguém tem poder nenhum. Sabe por quê? Porque não resgatou, e não limpou, e não trabalha e presta um serviço no templo. Eu não vou responder o que você precisa fazer. O Ruach vai te guiar em toda a verdade. E aí vai te levantar pessoas para impor as mãos sobre você, orar em nome de Yahushua. E eu estou me preparando para isso. E é uma responsabilidade terrível, porque eu preciso fazer isso na minha casa. Primeiro, ter o poder aqui em casa. Depois lá fora. Por isso que eu falo, estou tentando salvar a minha casa. Todos nós tentando salvar a nossa semente. Depois os outros. Isso é literal. Irmãos, se você entende que você faz parte desse templo, você é o tabernáculo Mishkan, e você entende cada coisa que se faz no Mishkan, como que se trabalha nas três partes, e Yahweh também é as três partes, nós somos a imagem dele. Se você entende isso, as portas vão se fechar. E aí dentro da sua mente, dentro do seu espírito, mente não, mente é lugar da alma, dentro do seu espírito, agora você sabe que é alma, espírito e corpo, alma e espírito, que o trabalho que você tem maior é no segundo lugar, no segundo plano, onde tem a menorá, os pães da preposição e o altar do incenso. Seu espírito onde fica a arca. Tem que ter o que dentro? As tábuas da Torá, os mandamentos. O bordão de Arão, porque você é um sacerdote que ministra hoje, nós somos reis sacerdotes. E nós temos que ter o que dentro da nossa espírito? O maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e ele nunca estraga. E Yahushua cumpriu tudo. Mas ele não pode fechar as portas que foi dado para você fechar. A gente quer que a gente se converta. Eu queria que as pessoas se convertam. Eu queria que as pessoas tivessem vindo aqui. Mas se não tiver portas fechadas, vai vir aqui fazer o quê? Trazer problema? Porque aqui nós confessamos que nós somos problemáticos. E precisamos fechar as portas. Estamos lutando o máximo possível para estar junto. Estamos um pouco se linchando com o que vai acontecer. Mas estamos fechando as portas para que nenhuma influência maligna venha tomar o nosso corpo e venha nos trazer tanta desgraça como esses anos de diáspora toda que Judá e Efraim estão sofrendo. Bendito seja Yahushua, que nos perdoou, que não deixa que nós possamos ser possessos por demônios, mas ele permite a influência e ele permite que você feche a porta ou você abra. Que arroa no nome de Yahushua HaMashiach nessa noite possa abrir o seu entendimento para isso. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos somos pecadores e precisamos fechar as portas. Inclusive eu. Mas se a gente não se juntar e ter força, a gente vai continuar sofrendo. Laratov.